Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função na frase, prosseguindo ainda o assunto de períodos compostos, ou seja, aqueles que são formados por mais de uma oração. Nas aulas anteriores sobre esse assunto, nós falamos sobre os períodos compostos formados primeiro por orações coordenadas, depois por orações subordinadas. Isso as subordinadas propriamente ditas. Vimos que, de acordo com a função desempenhada na oração principal, a oração subordinada pode ser classificada como subordinada adjetiva, adverbial ou substantiva. Bem, isso são as orações subordinadas propriamente ditas, porque nessa aula nós vamos estudar um tipo especial de oração subordinada, que são as orações subordinadas reduzidas. Essas orações se caracterizam por usar o verbo numa das formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. A principal característica de uma oração subordinada reduzida é que ela não é introduzida por conjunções ou pronomes como as outras orações subordinadas são. Tais orações se classificam da mesma maneira que as orações subordinadas propriamente ditas se classificam, mas aí elas possuem mais uma classificação reduzida de gerúndio, reduzida de infinitivo e reduzida de particípio. Vejam no período. Ele foi o único jogador que se machucou. A oração que se machucou é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas o período poderia ser reescrito assim. Ele foi o único jogador a se machucar. Esse a se machucar, reparem que o pronome relativo foi retirado e o verbo passou para o infinitivo. Temos assim uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Mais um exemplo. Vejam o período. Quando o show acabou, a plateia aplaudiu. A oração quando o show acabou é uma oração subordinada adverbial temporal, que poderia ser reescrita. Acabado o show, a plateia aplaudiu. Esse acabado o show, reparem que a conjunção quando foi retirada. Assim, o verbo passou para o particípio e nós temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Vamos a mais um exemplo. Veja uma oração. À medida que o tempo passa, a tecnologia fica mais avançada. A oração à medida que o tempo passa é uma oração subordinada adverbial proporcional, que poderia ser escrita: passando o tempo, a tecnologia fica mais avançada. Passando o tempo é assim uma oração subordinada adverbial proporcional reduzida de gerúndio, que suprimiu a locução conjuntiva à medida que. Nessa aula nós encerramos o assunto de períodos compostos. Na próxima aula vamos começar a estudar concordância, ou seja, o conjunto de regras que estabelece como as palavras se adequam umas às outras na frase. Aguardem!